alimenta o conflito no teatro das operações. A minha questão é, continua a ser estratégico o alimentar deste conflito que já vai há pouco mais de 4 anos? Bem, esta não é a perspectiva, parece não ser a perspectiva da União Europeia quando decide apoiar a Ucrânia. Para que, eventualmente, apoiando a Ucrânia, a ideia é travar, é impedir que a guerra continue, é dar à Ucrânia a possibilidade de se defender. Enfim, guerra que tem contra a Rússia, né? Então, é uma perspectiva diversa, diferente, aliás, da que, eventualmente, o Michel tem sobre isso, né? Mas agora, analisando concretamente esse desbloqueio, passa-se a ideia de que o antigo primeiro-ministro Vítor Orbán perdeu a eleição porque teria bloqueado esses 90 milhões de euros, né? Na verdade, ele se calhar perdeu em parte por causa disso, mas também, como já aqui dissemos antes da eleição, ele terá perdido a eleição porque limitou-se muito a entrar em contraste permanente com a União Europeia, deixando de tocar temas essenciais, evidentemente, do interesse dos eleitores, sobretudo dos eleitores jovens da Hungria, né? Ao passo que o candidato vencedor, ele venceu porque, obviamente, maximizou muito sobre o voto da juventude, não é? A juventude que nasceu e cresceu grande parte da sua vida durante 16 anos no poder do primeiro-ministro Vítor Orbán, não é? Então, do ponto de vista político, não é que muda muito a política externa do próprio primeiro-ministro. Ele, claro, vai desbloquear porque prometeu, mas a sua política externa em relação à Ucrânia é semelhante do antigo primeiro-ministro Orbán, quando ele diz que não vai dar o aval para a União Europeia enquanto estiver em guerra. Mas, enfim, tem poucas diferenças de ideias, de visões políticas em relação ao seu resultado político. Aliás, ele também vem da mesma família do partido político, talvez, do antigo-ministro Vítor Orbán, né? Então, sim, claro, é um desbloqueio importante da parte da Hungria, mas também bom que se diga que este desbloqueio veio na sequência do anúncio feito, segundo o qual o gasoduto Druzhba já estaria operacional, que foi uma das medidas condicionadas pelo antigo primeiro-ministro Vítor Orbán, né? É como se o primeiro-ministro Vítor Orbán, em relação ao gasoduto Druzhba, ele tivesse conseguido uma vitória póstuma, né? Uma vitória política póstuma, porque já não está mais no poder, mas este anúncio da reparação do gasoduto Druzhba foi a sua batalha política, né? Foi a sua batalha política, a própria isenção da União Europeia à Ucrânia, à Hungria, para que continuasse a importar petróleo e gás russo, é a sua batalha política, né? Então, há que conhecer também, no caso, os efeitos positivos do primeiro-ministro Vítor Orbán no que toca à sua colocação política no espaço europeu. De resto, são todos europeístas, né? São todos europeístas, cada um à sua maneira. O primeiro-ministro Vítor Orbán, no Parlamento Europeu, o seu partido faz parte do grupo dos... Estão todos eles no Parlamento, defendem os interesses europeus, defendem os interesses dos seus países enquanto Estados europeus. Ambos os líderes são conservadores. Há poucas diferenças do ponto de vista das ideias das minoranças, da imigração, do papel da polícia, da igreja. Não há muita diferença ali, né? Daí que, eventualmente, não estou a fazer futurologia, mas se o atual primeiro-ministro da Hungria não se distanciar muito do ponto de vista das ideias políticas do seu antecessor, corre o risco de ter um mandato encurtado, corre o risco de ter um mandato, porque, ao fim e ao cabo, os eleitores dirão, bem, ao fim e ao cabo, mudou simplesmente o rosto
mas as políticas continuam iguais ou continuam semelhantes. Né? E depois, para concluir, é que na Hungria, o presidente da República que assina e promulga a lei é do partido do antigo primeiro-ministro Viktor Orbán. E as parlamentares, isso cria dor de cabeça ao primeiro-ministro. O mesmo se passa, por exemplo, na Polônia. O primeiro-ministro Donald Tusk muitas vezes não consegue levar a cabo as suas reformas porque encontra um presidente do partido PiS, que é bastante conservador do que o seu, e muitas vezes trava algumas leis que ele quer levar a cabo. Né? Então, enfim, não será interessante ver o que vai acontecer desde maio, quando esse primeiro tomar posse. Mas desde já o desbloqueio dos 90 milhões de euros gera uma sua bandeira política, mesmo se ele é de acordo com a ideia do seu antecessor, segundo o qual a Ucrânia não pode entrar para a União Europeia com o voto favorável da Hungria, enquanto estiver ainda em conflito com a Rússia. Depois, 90 milhões de euros, claro. Se isto vai contribuir para a paz ou não, recear. Né? Pode ser que 90 milhões vão bastar para trazer a paz à Ucrânia.